Começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por @agromaistv. Tem também o nosso portal www.agromaistv.com.br. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move a economia do nosso país. No programa de hoje, vamos conhecer a Criotech, uma agtech brasileira focada no desenvolvimento da agricultura sustentável de alta produtividade, que produz uma série de produtos baseados em nanotecnologia para uso no campo. A startup desenvolveu um produto único no mercado global, a Arbolina, uma solução inovadora de fertilização para diversas culturas, que melhora o resultado final de produção e colheita. Para esse bate-papo, a gente recebe Marcelo Rodrigues, que é CEO da Criotech e professor do Departamento de Química da Universidade de Brasília. Marcelo, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Vamos falar um pouco sobre inovação e como nós conseguimos pegar um projeto de bancada e transformar isso em um produto inovador para a agricultura brasileira. Muito bem, Marcelo, a primeira pergunta é: como é que surgiu a Criotech? Bom, a Criotech ela surgiu no meu laboratório, com pesquisas focadas para biologia, medicina e câncer, biologia. E naquela época nós percebemos que os quantum dots de carbono seriam produtos extremamente versáteis e nós utilizamos esse mesmo conceito de modificação de superfície para entender dinâmica de celulares e passamos a usar isso na agricultura. Esse insight, essa ideia surgiu numa participação com a Embrapa, numa discussão com a Embrapa acerca de tecnologias, e foi sugerido usar o mesmo conceito que a gente usava em células tumorais para usar em plantas, né? Então, usar esse mesmo know-how para desenvolver produtos respeitando a biologia das culturas, né? Isso é um ponto importante. A partir dessa parceria de vocês, né, da UNB com a Embrapa, vocês desenvolveram diversos serviços que é o que hoje vocês oferecem. Que serviços são esses? Eu não diria tanto serviços, Bruno, mas assim, a gente hoje tem focado muito em desenvolver produtos para aumentar a performance das culturas, né? A Arbolina, como você citou muito bem, é o primeiro produto nosso. Ele é muito focado em geração de energia da planta, então geração de ATP, fazer com que a planta, o metabolismo primário dela funcione melhor. Se eu tiver um sistema, um bom manejo de fertilizantes, um bom manejo de água, um bom manejo de defensivos, por exemplo, a planta vai expressar o potencial genético dela de forma muito vai se refletir no final do dia em produtividade e qualidade da produção. Então hoje a gente trabalha muito nessa linha, é desenvolver produtos para acelerar o metabolismo da planta. Então, esse produto que vocês desenvolvem é a partir dessa arbolina. De forma prática, assim, o que seria isso? Bom, a arbolina, na verdade, é o nome comercial de nanopartículas de carbono, o que nós chamamos de quantum dot de carbono, que são usados, por exemplo, nas telas hoje das TVs de casa. Só que são partículas de carbono, base carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. E elas são encontradas, por exemplo, no cafezinho, são encontradas no solo, são encontradas no pão, na cerveja, no churrasco. Então elas acontecem naturalmente, essas nanopartículas de carbono. O que que nós fizemos? Aprendemos a produzir em larga escala e frações específicas para atividades específicas da planta. Então, é uma abordagem muito mais farmacêutica do que uma abordagem, de fato, de uma empresa de fertilizantes convencional. Como é que a arbolina ela age na produção no campo? Bom, a arbolina ela é aplicada hoje foliar, então a ideia dela é realmente ativar enzimas específicas do processo, por exemplo, do ciclo de Krebs, que são importantes para a geração de energia, aumento de taxas fotossintéticas. E a consequência disso é uma cascata metabólica de informações para a planta realmente acelerar o metabolismo. Nós tratamos muito a planta, Bruno, como um atleta de alto desempenho. Se você prestar bem atenção nesses detalhes, por exemplo, ela tem genética bem desenvolvida, passa por uma alimentação muito bem controlada, um manejo muito bem feito. Qual a grande diferença? É que no final, todo final de safra, o produtor quer que ela bata o recorde mundial. E aí vem o clima e causa uma série de perdas. E aí, se uma planta está com seu metabolismo acelerado, ela, consequente, ela está mais robusta para superar essas intempéries. Então, a gente trabalha mais ou menos dentro dessa linha. A arbolina ela está na base do processo. É geração de energia da planta. Então, e a partir daí, ela desenvolve uma série de outros processos
para no fim da safra ela gerar produtividade. A gente pode dizer que essa arbolina, esse produto, ele é um eficiente carregador de nutrientes para a planta? Também, também. A arbolina por si só, como produto final, ela não leva nutriente. Ela estimula a planta a absorver nutrientes. Mas a gente tem linhas de produtos novos agora que nós estamos ancorando nutrientes fundamentais para a planta e aumentando a eficiência dessa entrega. Qual é a consequência disso? Você consegue reduzir doses em virtude do aumento da eficiência da entrega do nutriente. Ou seja, se diminui o desperdício do nutriente que é jogado no solo. Então, isso, do ponto de vista estratégico para o país, é importantíssimo. E é um produto biocompatível, é atóxico, né, é benéfico para os micro-organismos que estão no solo. Sim, ele. Para hoje, você levar nanotecnologia para ser aplicado ao agro, uma grande barreira é exatamente essa. Questão de biocompatibilidade, bioacumulação e o resíduo que fica no solo. Então, a gente pensou, quando desenhamos o modelo que gerou a arbolina, nós pensamos exatamente em características biocompatível, biodegradável, estimulador de biota de solo. Então, a gente, na verdade, otimiza o sistema quando você olha para a planta. Como é que você, como pesquisador, como professor, viu essa oportunidade de tirar aquela pesquisa do laboratório, você falou que, né, da área da biologia, do câncer, e voltar todo esse conhecimento para poder desenvolver algo para o agro? Como é que surgiu esse insight, essa virada de chave? Olha, Bruno, todo sonho de pesquisador é ver um produto na prateleira. Acho que todo mundo que, pelo menos os meus colegas, que são extremamente produtivos, realmente gostaria de ver algo, uma solução dele realmente resolvendo o problema. Então, isso é algo que eu compartilho com eles e quando nós vimos a oportunidade que a Embrapa nos trouxe o problema, nós agarramos com toda a força, porque a nossa função como cientista é realmente resolver problema. Então, a gente viu um leque de oportunidades de usar o conhecimento que nós adquirimos durante mestrado, doutorado, aplicado realmente para resolver as dores do produtor. Eu acho que e aí com isso a Criotech surgiu exatamente com essa missão, de conectar a ciência com o produtor rural e trazer soluções realmente para que você consiga adaptar a lavoura às mudanças climáticas e no final do dia a gente precisa de comida, né. O Brasil como um país agro, ele requer soluções para realmente potencializar a nossa agricultura. O produto, ele pode ser usado em qualquer tipo de cultura? Uma cultura, ele tem uma resposta melhor do que a outra? Como é essa pesquisa quando a gente olha, né, para a questão macro do agro? Bom, a nossa estratégia foi exatamente otimizar processos enzimáticos que são comuns em todas as culturas. Mas nós temos observado na prática, você tem variações de cultura para cultura, manejo, você depende de ajustes de dose e posicionamento. É um produto hoje que ele estimula a planta, por exemplo, a produzir bastante, mas ele tem que ser aplicado no momento correto, na dose correta. Então, isso é um ponto que deixa. É por isso que nós precisamos de um acompanhamento técnico muito profundo, de estar lá junto com o produtor, porque o momento da aplicação e a dosagem fazem total diferença para a produtividade no final. Então, isso depende de cultura para cultura. Posso dar um exemplo? Por exemplo, feijão. O feijão preto, uma dose de 50 ml responde muito bem. Nós vimos aumento de produtividade na ordem de 15 a 20%. Estou falando de 6 a 7 sacos. O carioca não responde com 50 ml, responde com 75. Então, nós tivemos que fazer um ajuste no feijão para a gente ter resposta tanto em uma variedade quanto na outra. E isso a gente tem observado em outras culturas, a soja, quando a gente vai para laranja, para pocã, isso aí a gente tem que fazer ajuste. E depende muito da biologia de cada uma das culturas. É isso que eu ia perguntar, né. Por que essa diferença de um para o outro, se é da mesma família ali do feijão, tá ligada à questão biológica de cada cultura? Exatamente. Então, o produto nosso é focado na planta. Então, eu preciso ajustar exatamente. Embora eu tenha processos que sejam comuns, o manejo precisa ser ajustado para que você tenha a melhor resposta. A gente tem falado muito sobre a questão de sustentabilidade, né, no campo e trazer soluções sustentáveis. Esse é um caminho, né? Um biofertilizante. A gente está trabalhando
e tentando manter ali a questão da sustentabilidade em toda essa cadeia, né? Porque, como você falou, fica o resíduo no solo, né? Tem todo esse trabalho, isso, né? Desenvolver isso e olhar para uma perspectiva de que a gente sempre fala de futuro, né? Ah, porque no futuro a sustentabilidade, mas a gente tem que estar pensando, né? Não, a gente pensa no futuro, mas a gente lembra que assim a gente está no presente vivenciando essa realidade. Bom, o que eu tenho vislumbrado em relação ao uso da nanotecnologia no setor agro? É exatamente o que tu acabaste de mencionar. É possível você otimizar os produtos, os agroquímicos que são utilizados, seja ele fertilizantes, sejam eles defensivos. Se você consegue, então, a otimização do uso, da quantidade, mas também você precisa beneficiar todo o sistema, né? Você tem uma biota de solo equilibrada hoje, isso com certeza no futuro vai se render em uma lavoura sadia com produtividade. Então, quando nós pensamos na Criotech, pensamos em atender todos esses aspectos no conceito que se fala de produto. Hoje, nós temos algumas iniciativas da Criotech para questão de sustentabilidade. O Brasil hoje vem sendo muito cobrado em relação a ter uma agricultura mais sustentável, e nós hoje temos uma aliança, uma parceria junto com o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, junto com a Shell, por exemplo, para reflorestamento de áreas degradadas da Amazônia, usando arbolina ou outras tecnologias que nós temos no pipeline para acelerar o crescimento de plantas, de castanheira, por exemplo. Criar sistemas para aceleração da produção e, obviamente, mensurar o carbono que é absorvido, né? Outro projeto que nós temos, chamado Biocabruca, foi aprovado recentemente pelo FINEP. A ideia é a ideia de florestas de chocolate, né? O produtor de cabruca, que é aquela produção debaixo da Mata Atlântica, ele conseguir ter produtividade conservando o meio ambiente. Então, é uma iniciativa que a Criotech está muito conectada, que nós precisamos deixar um legado. Esse futuro sustentável que a gente precisa contribuir, seja com produtos ou com iniciativas desse tipo. Muito bem. Professor, a gente vai dar uma pausinha, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Agora a gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta com Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua o bate-papo aqui com Marcelo Rodrigues, que é CEO da Criotech e professor do Departamento de Química da Universidade de Brasília. Marcelo, a gente estava falando sobre essa questão da sustentabilidade, né, do que a gente fala muito de futuro, mas a gente já está vivenciando isso no presente. Agora, eu queria voltar um pouquinho para perguntar o seguinte: não é fácil investir em tecnologia, né? Não, Desenvolver tecnologia. não, no Brasil é tudo muito difícil, né? Então, você transformar uma pesquisa de bancada em uma empresa, hoje nós temos 44 funcionários, é uma responsabilidade gigante e sem financiamento, sem apoio, a gente pegou num momento de crise enorme. Não é fácil. Eu acho que o grande gargalo que o país hoje tem é a questão da cultura, a cultura de se inovar. Então, hoje, o pesquisador que está diante de um conhecimento de fronteira dentro desses institutos de pesquisa, seja Embrapa, seja universidade, ele não tem a cultura de empreender e não tem incentivo para isso. Embora a gente tenha uma lei de inovação muito moderna, mas que ela simplesmente não pegou. Então, é preciso a gente massificar esse processo através de o quê? Formação de novos estudantes, novas gerações e dar suporte a quem quer investir. Um dos grandes problemas, Bruno, hoje é crédito. Você imagina, por exemplo, uma Criotech há 2 anos atrás conseguir crédito, sendo que o maior patrimônio é o que está dentro da nossa cabeça, né? É o intangível. Então, isso dificulta bastante o crescimento e isso talvez seja um dos responsáveis por um grande fracasso do número de startups do modelo que nós temos, que são as deep techs, né? Então, eu acho que o Brasil ele precisa avançar muito nisso. Tem boas iniciativas, o FINEP tem feito algumas iniciativas interessantes, mas a gente precisa de mais. Se a gente quer realmente inovar e transformar a indústria brasileira em algo disruptivo, como foi feito na Coreia ou na China, a gente precisa de muito investimento em pesquisa e essa pesquisa se tornar inovação. Mas não é fácil. A gente tem observado aqui no Tech Startups, a gente entrevista bastante startups, pessoas que dão consultoria e sempre bate nesse ponto, né? Que é, muitas das vezes
as startups não passam dos 5 anos, muitas das vezes por falta desse conhecimento justamente, né, dessa questão do empreendedorismo, de entender como é que funciona o mercado, né, porque é muito diferente, como você falou, uma pesquisa de bancada para você botar aquele produto no mercado, né, é um longo caminho, precisa de muita coisa, né, investimento, desenvolvimento, e para que aquele produto tenha aquela aceitação e traga o resultado esperado, porque uma coisa é a pesquisa, outra coisa é aplicado na realidade, no campo. Exatamente. Olhando para a nossa realidade, depois que nós desenvolvemos o produto em si, o grande desafio nosso foi realmente acessar o produtor. Então, é um dos grandes problemas que as startups enfrentam hoje. A gente imagina que a gente tem que sair da bancada e desenvolver o produto até a ponta. A gente precisa encontrar parceiros, parceiros chaves, no processo. A Criotech, ela tem uma parceria muito forte hoje com o Grupo Casa Bugre, que conseguiu dar acesso nós a metade do país hoje, e nós acessamos através do canal que eles já têm, né, uma empresa de mais de 40 anos, então nós temos um acordo de fornecimento e distribuição, e aí nós conseguimos acessar mercado. A outra parte do Brasil, a Criotech está montando equipe. Mas isso é um problema, Bruno, geral das startups. Entender o mercado, e muitas vezes o pesquisador, ele acha que ele consegue fazer isso. E na verdade não, você não faz nada sozinho, você precisa de parceiros e bons parceiros. E eu acho que, na minha visão hoje, um grande desenvolvimento é exatamente você acessar esse conhecimento, que é tão complexo quanto um doutorado. Acessar mercado, muitas vezes você encontra profissionais que só têm a graduação, mas eles entendem tanto do mercado, nos ensinam tanto. Acho que falta um pouco isso para que o ecossistema se desenvolva de forma muito mais robusta. Parceria, né, é uma não tem outro caminho de não ser parceria. Uma pessoa só não consegue fazer tudo sozinho, né, então assim, é o não é o teu conhecimento com o conhecimento de alguém que entenda do empreendedorismo, é com o conhecimento de outra pessoa que conhece o mercado, e aí assim o produto vai sendo desenvolvido e chega à sua finalidade, que é trazer a produtividade daquilo que ele foi pensado, né, para o produtor. Agora falando em questão de mudanças climáticas, né, o produto que vocês desenvolvem, como é que ele se comporta nessa questão das mudanças climáticas? Bom, quando a gente olha a biologia da planta, né, que já tem uma carga genética que ela é desenhada, quando a gente começa a ativar a parte metabólica dela, a gente, de certa forma, adapta a planta a esses intempéries. A gente tem alguns resultados, por exemplo, a nível de campo, com produtor, por exemplo, produtores de mamão do Norte do Espírito Santo. Eu recebi um vídeo de um depoimento muito interessante. 36 graus marcado no termômetro, as áreas que foram tratadas com arbolina, as plantas trabalhando com a folha aberta, as áreas que não foram tratadas, os controles, as folhas todas murchas, fechou o estômago, parou de trabalhar. Então, quando a gente constrói a planta e melhora o desempenho dela no desenvolvimento, essa planta está muito mais adaptada a essas questões climáticas. Alta temperatura, chuva demais, tempo muito seco, incidência solar muito alta. Então, tudo isso são fatores que têm crescido bastante com a mudança climática, e hoje a gente tem basicamente criar produtos que ajudem a planta a se adaptar a esse tipo de situação. Esse é um dos diferenciais da Criotech e isso chamou a atenção globalmente. A gente até sempre lembra e sempre vem falando sobre a questão da mudança climática, que a gente tem vivido uma situação de muita chuva em determinadas regiões, muita seca em outras determinadas regiões, até que não eram tão secas, mas agora estão mais ainda. Então é preciso trabalhar esse equilíbrio para que então a planta possa se desenvolver. Exatamente. No momento que você cria produtos olhando para a planta, o sistema dela faz com que ela se adapte àquela situação. Por exemplo, a arbolina, se você usar numa planta estressada, você vai levar ela a mais estresse ainda, porque você acelera o metabolismo num ambiente que está, por exemplo, faltando água. E aí eu preciso absorver água, preciso fazer fotossíntese e não tem. Eu acelero o metabolismo de uma planta que falta um magnésio, por exemplo. Eu vou ter problema. Alta temperatura. Então, o manejo nosso, ele vem sempre com a ideia de construção da planta para que ela, de fato, se adapte a esse tipo de situação. Nós temos alguns produtos agora que estão em fase final de desenvolvimento que exatamente adapta a planta, por exemplo, a alta temperatura. Nós temos resultados hoje que mostram que eu consigo produzir tomate dentro de uma janela de 2 horas
a 35 graus e ele não aborta os frutos. Simplesmente mexendo com a bioquímica da planta e com o metabolismo. Estou trabalhando em algumas outras coisas, por exemplo, adaptação para geadas. Como é que a gente mexe na bioquímica da planta, no metabolismo da planta, para que ela se adapte a esse tipo de situação. Quando a gente estava na Inglaterra, eu percebi, eu lia muito, estava muito antenado com o sistema agro de lá. A mudança climática estava fazendo com que as plantas, metade saísse da hibernação, uma árvore, metade estava fora da hibernação, outra metade estava hibernando. E aí eu tinha problemas seríssimos de qualidade de fruto, de abortamento e de metade dos frutos maduros e metade dos frutos ainda verdes. Isso acabava com o planejamento do agricultor. Consequência, o índice de suicídio dos produtores na Inglaterra tinha aumentado exatamente em virtude dessa dificuldade. Então, a gente precisa realmente adaptar a planta para esse novo cenário, esse novo ambiente. E é só com bioestimulantes como a arbolina e com os outros que é possível ser feito. Quando você estava desenvolvendo a pesquisa, dentro do que você pesquisou, tem alguma cultura que foi mais difícil para que a arbolina conseguisse atuar? Teve aquela mais fácil, que teve uma resposta mais significativa? Como é que foi nesse processo da pesquisa? Bom, na pesquisa a gente fez, os primeiros ensaios foram todos feitos com tomate, com HF, né? Toda a parte de folhosa, toda a parte de hortifruti, cenoura, o investimento nessas culturas é muito grande, o manejo é muito intensificado, e nessas culturas a resposta é sempre muito mais alta. Meu grande desafio hoje realmente é a soja, as grandes culturas em que você tem um nível de investimento mais baixo e que a planta muitas vezes, a grande parte da produção é em sequeiro, e está dentro de situações que muitas vezes a gente não consegue controlar. Olhar para uma planta e dizer se ela está estressada ou não é difícil. Então, esse é o grande desafio hoje, a gente partir para novas grandes culturas, embora a gente tenha tido muitos bons resultados em soja em vários estados. Mas, e lógico, né, o nível de investimento do agricultor é um pouco mais baixo. Então, ela não entrega todo o potencial que ela tem que entregar. Vocês também na Criotech possuem diversas soluções para necessidades de cada produtor, de cada cultura. Você falou que estava desenvolvendo algumas parcerias. Queria que você falasse um pouquinho dessas parcerias que você está desenvolvendo. Então, hoje a gente tem desenvolvido muitas parcerias com outras universidades, que a gente quer exatamente estar próximo do conhecimento de fronteira e reverter esse conhecimento em produtos. Em junho, nós vamos lançar um produto específico para cana-de-açúcar. Nós desenvolvemos um outro conjunto de partículas que tem uma atuação no metabolismo secundário, e isso beneficia bastante a questão da geração de induzir mais perfilhamento na cana. Então, a gente tem atuado dessa forma, produtos para algodão. Então, olhando o metabolismo do algodão, como é que a gente usa as tecnologias que a gente tem para beneficiar aquela cultura específica. E como inovação é algo que não tem parâmetro, a gente desenvolvemos um trabalho com tilápia, usando algumas partículas que nós temos, e nós conseguimos aumentar o ganho de peso do animal em 50%, o ganho de peso diário aumentou em 50% e a taxa de eficiência proteica aumentou em 60%. Reduzimos a quantidade de fósforo que é expelido pelo animal na água, reduzindo o impacto ambiental. Então é algo que está fora da caixinha, mas a gente, como inovador, a gente sempre está buscando lacunas e problemas para tentar resolver usando a plataforma que a gente tem. Então isso tem chamado bastante atenção, está virando uma patente para a Criotech agora. Muito bem. Agora, para a gente finalizar, Marcelo, eu queria que você falasse sobre que vocês estão além Brasil, né? Além fronteiras, já estão aí no mercado global. Como é que tem sido isso? Bom, a Criotech ela tem chamado muita atenção. Nós ganhamos vários prêmios, ganhamos o Prêmio Global Tecnovator da KPMG, a primeira edição nós ganhamos no Web Summit. E nós temos participado de algumas feiras internacionais. Eu tive em Milão no Congresso Mundial de Bioestimulantes e nós vimos que nossa tecnologia se diferencia. Começamos algumas parcerias, por exemplo, com empresas espanholas, temos discutido com empresas portuguesas, estamos inclusive avançando com registro para obter o registro da Arbolina na Europa e poder comercializar o produto lá com parceiros. Recentemente eu estive nos Estados Unidos, em Raleigh, na Carolina do Norte, apresentando a Criotech, dei uma palestra lá e chamou muita atenção o fato da nossa tecnologia se diferenciar. E isso tem trazido parceiros. Temos discutido com empresas americanas a possibilidade de exportação para lá. Lógico, eu tenho que olhar muito a questão regulatória. América do Sul, nós temos avançado muito com o Uruguai, bastante.
E temos algumas parcerias, por exemplo, com cannabis medicinal, temos desenvolvido algumas coisas desse tipo. Mas a ideia é que nos próximos 2 anos a gente, de fato, comece a exportar usando um parceiro local que queira realmente crescer conosco e levar um produto diferenciado para o mercado. Muito bem, Marcelo, a gente vai ter que ter um outro programa para a gente falar de todas essas inovações, principalmente que vocês estão desenvolvendo fora, porque o nosso tempo terminou. Quero te agradecer pela participação aqui no Tech Startup. Obrigado. Bruno, obrigado pela oportunidade e a gente fica aberto para possibilidade de novas entrevistas e contribuir também com esse ecossistema de inovação. Muito bem. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!